voz grossa hoje. Porque é que... Pensei que tivesse a rir de mim. Mas podias rir da minha piada. Irmãos, hoje de facto portanto, é mais técnico. É evidente que, como é sempre habitual, nestes casos eu não vou recolher oferta, nem pregar sobre isso. No entanto, portanto, desafio-te isto aqui está desafio-te, obviamente, de facto, ali o gasofilácio. A palavra de Deus diz: não te apresentes a Deus de mãos vazias. Portanto, aquilo que é o desafio hoje, portanto, e durante esta semana, é fazeres uma oferta missionária ali. Está ali o gasofilácio. Aliás, na realidade, eu vou já depositar lá a minha, porque já está destinada. Muito bem, irmãos, hoje de facto é o tema, como sempre, portanto, da primeira semana. Podem colocar as vossas Bíblias lá em Romanos 6, que foi a palavra de ontem, mas de qualquer das formas eu não tenho um texto específico. Porquê? Porque hoje é mais uma, digamos, ministração técnica, espaço a expressão, porque o tema é santidade segundo a perspectiva reformada. Há uma série de perspectivas, portanto, uma delas da Assembleia de Deus, eles têm lá uma perspectiva em relação à santificação, a perspectiva wesleyana. Por exemplo, esses camaradas dizem que há uma segunda obra da graça, ou seja, portanto, há um estágio da vida cristã em que nós, a partir de já não pecamos. Portanto, obviamente que isso raia a heresia, porque, segundo o apóstolo João, tu dizes que não pecas, és mentiroso. Portanto, mas pronto, são perspectivas, e nós aqui, e eu adotamos, porque é mais segura, biblicamente falando, adotamos a perspectiva reformada da santificação. Podes ver no Google ou comprar livros sobre isso, há excelentes obras sobre o assunto. Se quiseres, podes falar comigo se quiseres introduzir, portanto, saber um pouco mais sobre isso. E também há sites na net onde tratam dessa matéria com propriedade. Mas aquilo que faço sempre, aliás, digamos, esta abordagem é sempre alguns conceitos que eu vou recordando aqui. E hoje vamos também dentro dessa perspectiva, tentar, pelo menos o tempo, estamos para aí 45 minutos, para aí, de facto, talvez dê para dar todos os meios que a Bíblia nos ensina, do modo como nós nos santificamos progressivamente. Nós vamos falar de santificação progressiva e não da chamada santificação posicional. Consiste no quê? Quando tu vieste para Cristo, Deus colocou-te como santo, ponto. Tu és santo. E essa posição, vamos chamar esse cargo, entre aspas, ou essa posição, de facto, não se altera ao longo da tua vida cristã. Tu és santo agora, és santo amanhã, depois da amanhã, e quando tiveres a quase ir para a glória, continuas o mesmo santo do início. Portanto, não confundir essa posição, porque Deus, portanto, separou-nos e consagrou-nos a eles. Nós somos consagrados a Deus, mas separados do mundo e consagrados a Ele. Isso é que é uma posição de santo. Portanto, aquela rapaziada lá, os nossos primos afastados, falam de uns santos especiais, mas isso biblicamente é incorreto, é uma heresia. Não existe. Santos somos nós todos, ok? Portanto, agora, não confundir com a chamada, que é bíblica, santificação progressiva. Nós, o Espírito Santo, com a nossa colaboração responsável, vamos sendo santificados. O que é que significa, o que é que se entende por essa santificação progressiva? Nós cada vez vamos sendo, digamos, transformados na semelhança de Cristo. Aliás, o padrão de santificação é Jesus Cristo, é Cristo, de facto. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Obviamente que isso, lá atrás, os nossos antepassados, Adão e Eva, né? Eles, portanto, nasceram ou foram criados dentro desse padrão de santidade. Mas com a queda, a coisa complicou-se e nós herdamos, portanto, toda essa ação pecaminosa em nós. Nós, inclusive, nesta perspectiva reformada, nós pregamos uma doutrina, de facto, que é, portanto, a depravação total. Todo o ser humano nasce condenado ao inferno. Há uns camaradas que, portanto, dão aí uma diferença substancial, mas nós pregamos, isso é bíblico, ponto. Todo o ser humano nasce condenado ao inferno. Okay? Portanto, e de facto necessita, num determinado momento, de ir para Cristo, de nascer de novo, num dado processo, por ação do Evangelho, a ação do Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa, ela nasce de novo e vai de caminho, portanto, connosco para o céu. Amém? Mas essa natureza, esse novo nascimento, não elimina de nós,
portanto, digamos, essa natureza pecaminosa. Continuamos cá com essa corrupção. A diferença que há é que nós, antes de Cristo, antes de virmos para Cristo, éramos escravos do pecado. Não era impossível nós livrarmos desse mal. Agora não. Portanto, em Cristo nós temos poder sobre o pecado. Essa é a grande diferença. É evidente que quando estivermos com Cristo não há pecado, nós entramos nessa condição. O pecado, por isso simplesmente, é inexistente. Amém? Muito bem. Então, algumas definições nesta perspectiva. Eu diria que santificação é a ação graciosa do Espírito Santo que implica a participação responsável da nossa parte, mediante a qual Deus nos liberta, pecadores justificados, da contaminação do pecado. Renova toda a nossa natureza conforme a sua imagem e nos permite viver de forma agradável. Portanto, isto é uma definição, portanto, que desse pessoal coloca, e eu acho esta definição, segundo essa perspectiva, muito bem adequada. Portanto, santificação é a ação graciosa do Espírito Santo, portanto, digamos, a santificação progressiva é da responsabilidade do Espírito Santo, mas nós temos que ser colaborantes, portanto, colaborar com ele. Não é que a gente vá fazer algo que nos possa santificar, não. Todo o processo é dele, mas nós podemos, pelo menos, pôr-nos a jeito. Técnico, alguém sabe, portanto, técnico Barreto, muito bem. Outro conceito, do Espírito Verde fala, portanto, ou seja, então é exatamente isso. Santificação é o quê? Portanto, é de facto uma ação do Espírito Santo em nós que nos permite, que nos vai transformando à imagem do Senhor Jesus e que nos permite, portanto, viver de forma a agradar a Deus. Okay? Há aqui o conceito de culpa, é o estado de merecimento da condenação pelo pecado. Culpa, o que é culpa? Infelizmente, muitos irmãos já nascidos de novo ainda têm esta culpa deles. É a culpa. Portanto, são pessoas que se sentem ainda culpadas daquilo que fizeram. É um sentimento, como é que é definido? É o estado de merecimento de condenação pelo pecado. As pessoas ainda se sentem, portanto, condenadas pelo pecado. É evidente que, portanto, é suposto que quando a pessoa nasce de novo, o Espírito Santo erradica completamente a culpa da pessoa. E nós entramos, de facto, nesse estado, sem culpa. Eu não me sinto culpado de todas aquelas malandragens que eu fiz antes de Cristo, porque o Espírito Santo, de facto, na regeneração, efetuou em mim, tirou-me toda essa culpa, a culpa pelo pecado. É bom nós entendermos isso. Justificação é o ato declaratório de Deus. A justificação é o ato declaratório de Deus, pelo qual a culpa pelo pecado é erradicada. Portanto, quando o ato de justificação significa isso mesmo, a culpa é erradicada de cada um de nós. Quando tu foste justificado, portanto, tornado justo, se quiseres, de facto, a culpa foi-te erradicada. Portanto, é isso que significa justificação. Depois, um conceito muito importante, de facto, que é bom nesta perspectiva e nós entendermos, é o conceito de contaminação. É a corrupção da nossa natureza, corrupção que é consequência do pecado e que, por sua vez, produz pecado. O que é que significa isso? Nós nascemos, portanto, com a nossa natureza moral corrompida devido ao pecado dos nossos pais, Adão. Nós, toda a humanidade, de facto, nasce com a natureza, se quisermos, corrompida. E isso, com o tempo, leva-nos ao pecado. Essa natureza leva-nos a pecar. Por sua vez, produz mais corrupção. Isto é como uma bola de neve. Se a pessoa vai avançando na vida e cada vez se torna mais, vamos dizer, mais corrompida, de facto. Como é que se traduz isso? Traduz-se de uma maneira, vocês reparam, que uma pessoa vai envelhecendo e cada vez se torna mais velhaca, passa a expressão, cada vez se torna mais... Isso é um facto, basta ver isso. Basta ver portanto, ir atendendo. A pessoa era tão boa e agora mudou tanto. Se faz parte, de facto, dessa natureza. Portanto, nasceu com corrupção, vai pecando. Aliás, ele não é escrava, a pessoa aí fora é escrava do pecado. Isso, portanto, o pecado está sobre ela vai pecando cada vez mais corrompida e cada vez se torna mais corrompida. Exatamente isso. Portanto, lá no Salmo diz que um abismo puxa outro abismo. De facto, a pessoa vai pecando e cada vez vai pecando mais, cada vez... Portanto, se Cristo não entrar na pessoa, se alguém não lhe pregar o Evangelho e através do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, a pessoa não sair desse caminho, vai, por norma, até morre mais cedo do que aquilo que devia morrer, passa a expressão. Porquê? Exatamente por isso. É evidente que, e para vocês entenderem, de facto, tanta ação do diabo na sociedade, principalmente no Ocidente, nas sociedades ditas democráticas, né? De facto, o que acontece é que nós vemos que os princípios judaico-cristãos cada vez estão mais, aliás, na realidade, estão a desaparecer, de facto, das sociedades ocidentais.
Mas reparem que, de facto, eram esses princípios judaico-cristãos que, portanto, que iam fazendo com que essa contaminação, que esse avançar, não se desse tão rápido. Reparem, hoje em dia toda a gente acha normal a homossexualidade, certo? Portanto, e fora, portanto, acha normal essas coisas, a ideologia do género, parece que já ninguém se escandaliza com isso. Portanto, pessoas, portanto, na questão da eutanásia, portanto, aqui há uns anos, falar numa coisa dessas era uma coisa horrível, não é? As pessoas já começam a ter, e essas leis vão passando. O aborto, então, o aborto é uma coisa terrível, de facto. É um assassínio, de facto, é um assassínio. E que nós que, portanto, na questão do aborto, fazemos aconselhamento, às vezes apanhamos casais, de facto, passaram por uma situação desse tipo, mesmo quando não tinham Cristo, e, de facto, isso deixa mazelas muito profundas, portanto, na pessoa. É necessário depois, em Cristo, tratar essas coisas. Mas é normal hoje fazer isso. Então o que acontece? Porquê? Porque essas leis vão passando, são leis diabólicas, portanto, satânicas, de facto, fazem com que, de facto, já não haja mais esses paraquedas, esses impedimentos das pessoas pecarem, de facto. Eu lembro do tempo, de facto, era um escândalo ser homossexual. Era um escândalo. Portanto, inclusive, portanto, era até motivo de chacota. É evidente que não se concorda com uma coisa desse tipo, mas a realidade era isso. E isso fazia com que as pessoas, pelo menos, se travassem, autopoliciassem e resistissem, inclusive, portanto, a essa situação. E o mesmo a tudo o que se passa por aí. E toda a sociedade está a avançar para essa corrupção, portanto, moral, de facto. E se não for Cristo, portanto, a agir, se não for o Evangelho a agir na vida das pessoas, é evidente que isso escamba. Eu sempre me pergunto porque é que de vez em quando acontece uma pandemia, uma guerra, tudo isso. É evidente que numa perspectiva escatológica, por vezes isso vem, são coisas que Deus envia para abanar as pessoas, abanar o povo, de modo a que eles se possam, portanto, lembrar de Deus, lembrar que Deus existe e, portanto, tentarem pelo menos arrependerem-se e darem um sim ao Evangelho. Pronto, mas nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, o povo judeu, de vez em quando aquilo, então no livro de Juízes vemos isso, o povo judeu, portanto, começava a entrar naquelas modernices da época, não é? Portanto, começava a idolatrar outros ídolos, tudo isso, o que acontecia? A partir daí começava a decair, até que, portanto, se Deus não interviesse, eram completamente destruídos. Tem a ver com isso. Infelizmente que esse entendimento, mesmo nas igrejas, de facto, prega-se um pouco isso, há pouco essa consciência. Porque nós temos de facto algo poderoso, que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do grego. Portanto, é o poder de Deus para a salvação, para inverter tudo isso tipo de coisas. E quanto mais gente vier, portanto, para o reino dos céus, mais as sociedades se tornam menos satânicas, vamos dizer assim. Menos coisas. Mas pronto, isso é uma consciência e eu espero, de facto, quando estamos a falar de santificação, eu penso que é algo, portanto, para nós meditarmos e para nós termos atenção. Portanto, digamos, e sairmos daqui não só com ferramentas para nós próprios colaborarmos pessoalmente com o Espírito de Deus para nós acelerarmos o nosso processo de santificação. Eu ontem disse, portanto, penso que tiveram aqui todos ontem, disse que não há avivamento sem santificação, não há avivamento sem santificar. Não existe, de facto. Portanto, não existe. Penso que os grandes avivamentos passaram todos por aí. Portanto, por um povo, por alguém, por um povo que se deixou, que seja entre aspas, ou acelerou esse processo, então a partir daí Deus fez o resto. Não há santificação, seja ela coletiva numa igreja, seja, portanto, pessoal, não há avivamento pessoal, de facto, sem santificação. Amém? Continuando com os conceitos. A santificação realiza uma renovação da nossa natureza, ou seja, faz-nos mudar de direção. É o que acontece. A santificação é isso mesmo. Vai-nos renovando a nossa natureza. Agora, deixem fazer aqui outro parênteses, e ontem chamei a atenção para isso, que é a questão do pecado. Mesmo nós de vez em quando, infelizmente, é bíblico, nós de vez em quando a gente erra e fazemos a geneira, não é? Portanto, e pecamos. É evidente que quando isso acontece, a corrupção vem na mesma. Ok, pessoal? Depois o Espírito Santo é que vai ter que outra vez, portanto, reparar todo esse dano. Vejam o caso de Davi, fez aquelas coisas todas e, portanto, e até ao fim da vida dele foi sempre a levar pancada, não é? Portanto, tem a ver com esse processo, na minha ótica, a leitura que faço tem a ver com esse processo de santificação. Ele matou, ele adulterou, ele fez, sei lá o que esse homem pode fazer,
um homem segundo o coração de Deus, para nós. E não estou a dizer isto como crítica, estou a dizer isto como alerta para nós. Era um homem segundo o coração de Deus e mesmo assim fez aquelas coisas terríveis, não é? Portanto, que nós sabemos. Mas ele arrependeu-se, ele confessou o seu pecado, portanto, quando o profeta Natan foi ter confessou, arrependeu-se e mudou de rumo. A partir daí, tudo o resto que passou foi esse processo de santificação. E Davi apercebeu-se disso. A santificação não nos dá poderes especiais. Muita gente pensa que faz. Eu vou-me santificar e depois fico um power. Isso não existe. Não nos dá poderes especiais. Antes nos permite usar de uma forma correta, não de forma contaminosa, os dons que nos concedeu. Esta é muito importante, de facto. Digamos que usar os dons sem estar neste processo de santificação ou sem atingir. Aliás, eu entendo que o Espírito Santo nem permite uma coisa dessas. De facto, nem permite. Porque um dom portanto, é um exercício, se quiser, não um exercício, é o Espírito Santo a agir através de nós. E portanto, eu não creio, aliás, não creio que o Espírito Santo, portanto, haja num vaso contaminado. Portanto, nós, para sermos usados dentro dos dons que Deus nos deu, nós temos que, de facto, portanto, ter muita atenção a este processo de santificação, que todos nós estamos e devemos estar conscientes dele. Amém? É evidente, se alguém tiver alguma dúvida sobre os conceitos, pode levantar a mão e eu explicarei. Bom, isto não nos dá poderes especiais antes dos dons que seu. A santificação também permite viver de forma a agradar a Deus. Já o disse, santificação também permite viver de forma a agradar a Deus. Eu diria que sem esse processo, sem essa santificação, é muito difícil, para não dizer impossível, tu viveres uma vida que agrade a Deus. Portanto, santidade e viver para agradar a Deus andam juntas, de facto. Daí a importância de nós meditarmos, interiorizarmos estes assuntos, saber, como ontem se foi dito aquelas 3 linhas de saber, portanto, tomar posse e agir. Portanto, de facto, esses 3 são válidos também para este caso da santificação. Portanto, o desafio todos a saberem muito sobre isto, a dominarem o assunto, a dominar. Depois, estas verdades, assumi-las para si e, obviamente, que viver em conformidade. Amém? Agora, conceito bíblico de santidade. A palavra principal para santidade é ágios. Ágios, não sei se pronuncia assim, mas H-A-G-G-I-O-S, ágios. Esta palavra tem 2 significados. Portanto, o que é um santo, biblicamente falando? É uma pessoa que tem 2 características, digamos assim. Vocês já estão carecas de ouvir, mas é bom que ouçam. Portanto, esta palavra significa o quê? Separado de práticas pecaminosas do mundo e consagração ao serviço a Deus. Portanto, santo é exatamente isto. Uma pessoa que foi separada por Deus, de facto, das práticas pecaminosas do mundo e consagrada ao serviço de Deus. Isto é um santo, portanto, e por isso é que eu disse, esta posição com que tu foste colocado não é alterada ao longo da tua caminhada, ok? Portanto, mas santo significa isso, separado, portanto, separado das práticas pecaminosas do mundo e consagrado ao serviço de Deus. Isto é um santo. Portanto, e quanto mais tu te santificas, de facto, agora, mais tu de facto fazes coisas, portanto, ages de uma forma que agrada a Deus e essa consagração. E vives uma vida, portanto, apesar da santificação não te dar poderes especiais, como dizem lá os reformados, e eu também concordo com isso, mas a realidade é essa. Possibilita que tu vivas uma vida, portanto, uma vida abundante, como disse ontem. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 6, e daqui a pouco vamos ler outra vez mais 4 ou 5 versículos aqui, só para não dizer que a gente não abre a Bíblia. Portanto, e vamos ver que a santificação é um processo que nos leva a viver uma vida abundante. Novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 6. De facto, como vimos ontem, digamos, é o primeiro capítulo dos 3 que Paulo dedica a esse assunto da santificação. Aí podes, como disse ontem, medita, decora, podes decorar esses 3 capítulos, então ficas um especialista em santificação. Portanto, o Ricardo, por exemplo, sei que ele está a quase, por exemplo, a querer decorar essas coisas. Portanto, e nós e oramos para que ele consiga, amém? Muito bem. Ora, é importante sublinhar que para um cristão estes 2 aspectos da definição andam juntos. Portanto, estes 2 aspectos, separado e consagrado, andam juntos. Não basta ser só separado das coisas do mundo.
há muita gente aí, de facto, como eu fiz esse reparo aqui, faço sempre este reparo, há muita gente aí que é muito boazinha, a gente olha para ele e a pessoa, portanto, digamos, não faz mal a ninguém, aquilo, até, de facto, nem é incapaz até de matar uma formiga, de facto, se quisermos, tal é, de facto, o grau, vamos dizer, de santidade da expressão. Portanto, não diz palavrão, enfim, é uma pessoa, vamos dizer, até se diz, aquela pessoa até é mais santa, portanto, até é melhor do que muitos cristãos, é dito por aí. É mais santa do que muitos cristãos. É um ditado que há. E é verdade, de facto, é verdade. Portanto, mas só que, de facto, não são santos no sentido para Deus. Porquê? Porque podem ter a primeira parte, digamos, separadas, eles próprios podem separar das coisas contaminadas do mundo, mas não estão consagradas ao serviço a Deus. Portanto, de facto, falha essa parte. Portanto, aliás, na realidade, uma pessoa que não tem Cristo, não é? Por muito boazinha que seja, não deixa de ser um ímpio. O que é um ímpio? Um ímpio é alguém que, portanto, que vive como se Deus não existisse. Portanto, de facto, e nós vemos muita gente por aí, de facto, que muito boazinha, muito pura, vamos dizer assim, não diz palavrão, não diz nada, mas não é santo. Não é alguém que faça coisas que agradem a Deus. Portanto, amém? Pronto, é verdade. O que eu escrevi aqui, muitos apontam para pessoas não cristãs que não se envolvem em práticas pecaminosas do mundo como sendo mais santas que muitos cristãos. De facto, até pode ser verdade, aparentemente, mas certamente que lhes falta a parte da consagração a Deus. Portanto, e sendo assim, não são santos da maneira como nós estamos aqui a falar. Amém? Isso é só para às vezes desmontarem muita coisa, muito dito que anda por aí em relação a isso. Aquela pessoa é muito melhor do que tu devias imitá-la. E a gente diz logo que está repreendido. Agora, a pergunta é, como somos santificados segundo a Bíblia? Portanto, isto aqui, de facto, eu tenho, portanto, apontei aqui umas 3, 4, 5 itens. Portanto, se quiseres apontar, portanto acho que, ou se não quiseres apontar, eu posso pôr na família ou num grupo qualquer, ou enviar-te isto, não tem problema nenhum. Como somos santificados pela Bíblia? Para isso é que vamos abrir outra vez as nossas Bíblias, em Romanos 6, de 1 a 5. Obviamente que eu escolhi este texto propositadamente, tendo em conta que ontem meditámos sobre este texto. E é um texto que era bom, de facto, que nós achássemos um pouco de tempo para dedicarmos a este texto. Porque diremos que esta é a nossa base, é a base da santificação de qualquer cristão. Que diremos depois? Toda a gente encontrou? Não está... Amém? Portanto, okay. Ricardo, encontraste? Pronto, se o Ricardo encontrou, então toda a gente encontrou. Okay. Que dizemos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivermos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Estamos, até assim. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos, pois, em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Fui até ao 5, exatamente. Muito bem. Então, de facto, como é que nós somos santificados? É a pergunta, não é? Portanto, podem me perguntar como é que nós somos santificados. Pergunta. Se vocês perguntam, eu vou já responder. Portanto, caneta e papel. Então, a primeira é pela união com Cristo. Primeira coisa, pela união com Cristo. E, de facto, isto aqui é pouco falado, se quiserem. É muito pouco falado. Mas isto é uma doutrina, como ontem foi dito aqui no culto, é uma doutrina, portanto, que é a união mística do cristão com Cristo. Diz essa união que nós fomos unidos a Cristo lá na cruz. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, nós estávamos unidos a Ele. Quando nós fomos sepultados, estávamos com Cristo. Quando Ele ressuscitou, a gente ressuscitou com Ele também. Portanto, e continuamos unidos a Ele, de facto. Agora, o que acontece é que nós vivemos como se não tivéssemos unidos a Cristo. Essa é que é a realidade. Quem é que se lembra todos os dias? Acordei, pá, Cristo, estou em união com Cristo. Cristo, estás aí, vá lá, Cristo, tudo bem. Certamente, de facto, que não te lembras, mas a realidade é esta. De facto, nós somos santificados pela nossa união com Cristo. Portanto, isto podem ler aqui neste texto, em Romanos 6, ou noutros pontos da Escritura, mas aqui, de facto, também em 1 Coríntios, Paulo também fala sobre este assunto, mas aqui está em termos de tratado. É um tratado de santificação em que a base da nossa santificação é a união com Cristo. Escrevi aqui algumas coisas sobre isso. Morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos com Ele
para uma nova vida. Morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Portanto, não esquecer que aquele batismo que fala aqui na Escritura, muitos é batismo com água, de facto, para outros é batismo com o Espírito, de facto, é o Espírito Santo que nos batiza. É evidente que eu também acredito que se refira a batismo com água. Obviamente que não está aqui a falar de imersão nem de expressão na forma de batismo, mas no objetivo do batismo. Portanto, o batismo representa a união com Cristo, de facto. Nós viéssemos após o batismo, nós reafirmássemos essa união com Cristo, de facto, com Ele. Estamos sendo santificados mediante o progresso e o hábito de uma união mais completa e mais rica com Cristo. O que é que esta frase quer dizer? Quer dizer o seguinte: nós, cada vez que vamos caminhando, digamos que esta união, onde é que está? É progressiva, vai-se progredindo. Nós cada vez mais vamos estando mais unidos. É como nós, sei lá, portanto, isto é uma imagem completamente estapafúrdia, mas está para entender, é como se calhar a nossa união estivesse, portanto, presa, portanto, lá, sei lá, por arames, e ela fosse cada vez mais unida. Isto é, portanto, não liguem, portanto, digamos, à imagem, mas é aquela que me ocorre. Portanto, diz aqui que estamos sendo santificados mediante o progresso e o hábito de uma união mais completa e mais rica com Cristo. É como se nós fôssemos cada vez mais estar unidos a Ele. Tanto que assim o apóstolo Paulo diz: e já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Pela fé, pronto, depois vem por aí fora. De facto, essa união é muito importante, de facto, nessa caminhada. Se somos um com Cristo, sendo santificados. Isso é 1 Coríntios 1:30. Vamos lá rapidamente, 1 Coríntios, para nós não, também, a gente tem montanhas de tempo, portanto. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. É sobre isso aqui, santificação. Amém? Se somos um com Cristo, estamos sendo santificados. De facto, aliás, eu tinha lido mais uma frase. Se somos um com Cristo, estamos sendo santificados, de facto. A única forma de ser santificado é ser um com Cristo. É a mesma coisa que dizer, mas é para realçar portanto, aquilo que se pretende. A única forma de ser santificado é ser um com Cristo. Amém? Estão todos aí? Ora, estamos a responder à pergunta: como somos santificados segundo a Bíblia? Bom, ponto 1. Pela união com Cristo. Romanos 6. Põe isso ao Romanos 6 e depois lê tudo, que também não perdes nada. Ok? Romanos 6. Portanto, pela união com Cristo. Ponto 2. Pela comunhão com os que estão em Cristo. Isto é óbvio, não é? Isto é uma questão de lógica. Portanto, pela comunhão. A comunhão cristã é um meio de santificação poderoso. Atenção, comunhão cristã, quando nós estamos em comunhão, ou, portanto, digamos, na presença ou junto com o pessoal também anda com Cristo. Portanto, de facto, é um meio poderoso de comunhão. Poderoso. Por isso é que eu fico sempre muito alarmado quando as pessoas, por exemplo, não participa dos eventos de comunhão que a igreja proporciona. Por exemplo, os cultos, as células. Fica assim um bocado, mas o que é que se passa? Será que este pessoal não entende, de facto, que a comunhão é um meio poderoso de santificação e isso é vital, portanto, para a nossa caminhada cristã? Ou se calhar, somos nós que não pregamos, ou o Pedro, se calhar somos nós que não pregamos o suficiente sobre estas coisas. Mas a comunhão é fundamental. Eu só não a pus em primeiro porque não é? Portanto, a comunhão com Cristo, aliás, a união com Cristo é o ponto principal da nossa santificação. Mas a seguir, a comunhão cristã é um meio poderosíssimo. Poderosíssimo. Aliás, a palavra de Deus diz lá, até apontei aqui, podes apontar 1 João 7. Se andares na luz como na luz está, tereis comunhão uns com os outros e o sangue do Senhor Jesus purifica todo o pecado. O que é que significa purificar todo o pecado? Santificação. Todo o pecado, no singular. Não é dos pecados, é do pecado. Portanto, o pecado é aquela natureza, portanto, ainda que nós temos, que nós herdamos de Adão e que de facto que está cá e que vai sendo, diria, eliminada conforme o nosso processo de santificação vai sendo acelerado. Então a comunhão, como diz esse verso, portanto, esse versículo, esse ponto da Escritura é um meio fundamental, portanto, de santificação. Portanto, se há um evento, portanto, proporcionado pela tua igreja, de facto, pela tua igreja,
onde tu possas estar com os irmãos, num culto, numa célula, seja onde for, mesmo nos eventos que, portanto, organizados, vamos ter, espero, portanto, está um bocado difícil, mas vamos ver. Mas chama isso o dia da IPAG, não é? Dia de Família IPAG, exatamente. Um momento poderoso de comunhão. Lá em Malaquias diz que aqueles que estão em comunhão, ou seja, que falam entre si, os que temem a Deus, aos cristãos, que lá na antiga dispensação, na antiga aliança, dizem assim, falavam entre si e Deus se aproximava e escutava. Ou seja, quando o povo de Deus está na conversa, quando o povo de Deus está unido, portanto está junto em si, e começa a falar entre si, Deus aproxima-se e vem, é cusco. Vem escutar o que a gente diz. Ou seja, Deus manifesta-se quando o povo de Deus está em comunhão. É um meio poderoso, de facto, é um meio poderoso. Aliás, eu digo, e portanto, e com propriedade, que quando Deus se manifesta, quando nós estamos num meio, num ambiente, e ontem fartei-me realçar esse aspecto, quando estamos num ambiente, de facto, onde Deus se manifesta, isso é um meio também poderoso de santificação, porque nós estamos na presença manifesta de Deus. Amém? Portanto, e nós vamos estar e vamos santificando. Então a comunhão é algo espetacular, de facto, é algo, e reparem, é curioso que quando alguém está portanto, está em baixo, como a gente costuma dizer, qual é a primeira reação que a pessoa tem? É fugir da comunhão, não é? É um facto, é fugir da comunhão. E é curioso que a pessoa está em baixa, quando este baixo está aqui, vale o que vale, não é? Portanto, vale o que vale. Mas devia ser ao contrário. A pessoa, se está em baixo, devia vir para onde? À comunhão. Mas no início, portanto, digamos, eu presenciei não, experimentei de facto isso no início. Eu muitas vezes, como muitos de vocês sabem, tenho uma casa, portanto, rústica lá em Leiria, a 150 km daqui. E, portanto, obviamente que sempre, de vez em quando, vou para lá. E naquele tempo eu estava lá 2, 3 dias de meditação. E é curioso que eu começava por estar sozinho, ia para lá, portanto, meditar, na realidade ia para lá para comer e dormir, não para comer, dormir e orar, não propriamente por esta ordem, mas, portanto, era esse o objetivo. Mas a realidade é que o facto de estar sozinho, portanto, sozinho, de facto, não é bom, não é bom. E eu, quando vinha chegava, aproximava-me, portanto, ali, por exemplo, da associação, a igreja era lá, mas não, aproximava-me da associação e começava logo a ter um alívio. Uma coisa extraordinária, mas isto é verdade. Eu entrava dentro, parece-me que havia ali uma fronteira, ou sei lá, um círculo, eu entrava e começava logo a sentir, de facto, um alívio. Isto é muito estranho, de facto, é muito estranho. Mas mais tarde vi a entender isso. Então, mas outra coisa, de facto, que é uma prática, é que às vezes estamos a passar aqueles tempos de opressão, de tudo isso, liga-se para um irmão, vai-se ter com alguém, fala-se com o irmão em Cristo e a coisa alivia logo. Comunhão. Se queres sair às vezes desse estado de deprimente onde te encontras, a comunhão cristã é um bom meio para tu saíres daí, de facto. Não fujas da comunhão. Procura a comunhão. A comunhão é libertadora. Amém? A comunhão é libertadora. Mas infelizmente também é algo que infelizmente não está interiorizado pela maioria das pessoas e a tendência delas é fugirem da comunhão. De facto. Muito bem. Pela comunhão com os que estão em Cristo. Portanto, o ponto 2 é: crescemos em proximidade com os que estão à nossa volta. Portanto, que estão à nossa volta em Cristo, é evidente. Portanto, se quiserem Efésios 4, 15 a 16, já agora vamos lá rapidamente. Posso ler? O resto posso? Obrigado. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, aqui fala de facto, portanto, de estarmos juntos, portanto, como corpo de Cristo. O apóstolo Paulo tem muito esse hábito de comparar o corpo de Cristo
portanto, ao corpo humano, de facto, em que cada um de nós, e, portanto, isso é feliz porque, portanto, no corpo humano, cada elemento, ou se quiser, tem uma função. Então, nós também temos uma função no corpo de Cristo. Quando nós fomos batizados no corpo de Cristo, foi-nos dado pelo menos um dom, portanto, uma habilidade para nós, portanto, estarmos lá. E de facto, e o que diz aqui neste texto é que é o juntos, de facto, a coisa funciona, não é? Portanto, isto tem a ver e crescemos e edificamos. Ou seja, de facto, é mais um respaldo para a comunhão cristã. Portanto, digamos, o ser bom, se quisermos, o ser bom, o ser necessário também para esse aspecto da santificação, a comunhão cristã. Portanto, ponto 1, como é que somos santificados segundo a Bíblia? Pela união com Cristo. 2, pela comunhão com os que estão em Cristo, comunhão com os irmãos. Podem colocar comunhão cristã. 3, pela palavra, João 17:17. De facto, e aqui quero talvez, portanto, dar-vos um bocadinho de atenção, porque eu quando falo sobre santificação, quando falo sobre avivamento, começo sempre por falar sobre santificação. Portanto, quando ensino sobre avivamento. Aliás, foi algo que comecei aqui há uns tempos a fazê-lo. Portanto, porque foi quando o Senhor me mostrou e duas coisas. Primeiro, de facto, não fazia muito sentido eu estar a falar sobre avivamento enquanto eu não for avivado pessoalmente. Ponto número 1. Portanto, isso nós tem que nos acontecer aquilo que pregamos, de facto. E também, de facto, o Senhor foi ministrando ao meu coração, para ser avivado, para haver avivamento, tem que haver santificação, tem que haver santificado. Sem santificação não existe nada dessas coisas, disso tudo. Portanto, e aquilo que eu sempre prego, até ponho dou muito realce à questão da palavra. E a palavra aqui tem a ver com meditação, ler, meditar, estudar e aplicar. Atenção, a estes 3 pontos. É ler, portanto, meditar na palavra, compreender e aplicar a palavra. Portanto, não basta só, não te santifica absolutamente nada tu seres um cabeção. Saberes muita Bíblia, muita coisa, muita história da Bíblia, e depois na prática tu bates ao lado. Isso não te santifica em nada. Ficas com a cabeça maior, portanto, porque tanta coisa que lá tens, mas não te aproveita. Ou seja, é esta fase, é ler, meditar e, portanto, e aplicar. Se quisermos, portanto, na pregação expositiva existem três orientações, que é ler, explicar e aplicar. Portanto, para quem prega, de facto. Nós aqui usamos muito essas três ações. Leio, explica e aplica. Ou seja, quando há um sermão, se não há uma aplicação, a coisa fica um bocado difícil, não é? Portanto, um sermão sem aplicação. E às vezes grandes pregadores que sabem muito, portanto, eles andam de Bíblia, seguem a Bíblia por tudo quanto é lado. Mas depois, está bem, e a aplicação? Nada. Portanto, fica muito difícil. Às vezes a mim também cai muito nessa portanto, vamos lá ver nessa coisa que não se deve fazer, que eu não concordo, que é, portanto, lê, explica e depois fica-se na explicação e depois não se vai à aplicação. Eu, portanto, como leio muito e geralmente vou para muitos comentários e tenho, de facto, uma boa biblioteca de grandes comentaristas, de facto, às vezes perco no meio daqueles comentários todos e esqueço-me da aplicação. Peço perdão por isso e quando for assim, vocês já dizem-me logo, quando mais não seja, para eu arranjar a maneira de trazer a aplicação. Isso não se deve fazer. Portanto, isto tem a ver com o quê? Quando se trata da palavra, nós temos que ter sempre em linha de conta a aplicação da palavra. Deve ser sempre o nosso objetivo. Aplicar. Como é que isto se aplica à minha vida? Portanto, é fundamental nós pedirmos isso. A revelação, nem a revelação, não se deve ser revelação. A iluminação, portanto, quando nós estamos a ler a Bíblia, temos aqui, e depois o Espírito Santo ilumina uma verdade, um princípio, um versículo, de facto, isso pode contar como nós chamamos isso de revelação, mas pronto, que seja revelação. Muito bem, então isto é para mim, hoje isto é para mim, de facto. O passo seguinte é nós explicarmos aquilo, é nós sabermos o que é que significa aquilo, irmos atrás, sabermos muito sobre aquilo. E depois, no fim de sabermos muito, através da meditação, de estudo, seja como for, perguntando, ouvindo pregações, seja lá como for. Se tens uma iluminação, se Deus te dá uma palavra, tu deves perceber ao máximo o que é que aquilo significa. No fim disso tudo, no fim de tu entenderes. Então agora como é que isto se aplica à minha vida? É a parte da aplicação, isso é fundamental. Então sim, esse processo de santificação pela palavra, sim, isso acontece. Porque senão cais, como disse há pouco, no cabeção, que sabe tanto da Bíblia, mas quando a gente olha para a vida da pessoa, está na mesma, e é complicado muitas vezes. Devemos crescer em santificação por meio da Bíblia. Portanto, está aqui já agora, João 17:17. Portanto, vamos lá rapidamente, que é para...
enquanto procuras, deixa-me dizer-te o seguinte: tu deves aproveitar tudo, quando se trata de palavra, deves aproveitar tudo, todos como é que chama isso? Todos os motivos para tu te aproximares à palavra. Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Portanto, isto é Jesus Cristo a orar pelos discípulos. Portanto, a tua palavra é verdade. Quando aqui fala, a tua palavra fala de Bíblia. Portanto, fala de Bíblia. Devemos crescer em santificação por meio da Bíblia. A Bíblia é apresentada explicitamente como um dos principais meios que Deus, santifica o seu povo. A Bíblia é apresentada explicitamente como um dos principais meios com que Deus santifica o seu povo. Podes ver um respaldo para isto, não vamos ler, em 1 Timóteo 3, 16 e 17. Portanto, se queres apontar. Portanto, ou seja, Deus usa a Escritura para, de facto, usa a Bíblia, usa a palavra para santificar o seu povo. É um meio que Deus usa para isso. Por essa razão, tu deves abordar. Quando alguém que esteja a pregar, portanto, aqueles versículos que às vezes se põem lá no WhatsApp, lê tudo, quem sabe, lê tudo. Não diz, isto aqui de facto não me diz nada. Não, mas lê, não custa nada. Eu às vezes portanto, quando vejo alguma coisa no WhatsApp, portanto, no WhatsApp, seja onde for, uma palavra, eu faço questão de ler e às vezes ponho lá também um fixe para digamos, para incentivar outras pessoas a lerem e a meditarem. Ou seja, quando é palavra, o que eu quero dizer com isto? Dá muita importância à palavra. Mastiga a palavra. Tenta comer a palavra diariamente. Portanto, arranja uma disciplina de abordar a palavra diariamente. Sempre esta linha. Portanto, lê, medita e aplica. Lê, medita e aplica. Portanto, e estuda, se quiseres, no meio. Portanto, se for, por exemplo, Romanos 6, eu aconselho, portanto, para já 6, 7 e 8, quando se trata de santificação, a tu ler o capítulo 6, estuda-se o capítulo 6, houve pregações sobre o capítulo, atenção, houve pregações e lê livros de autores, enfim, portanto, com autores, digamos que sejam confiáveis. Portanto, se tu tens problemas em saber o que é um autor confiável ou um pregador confiável, fala com o teu discipulador ou então fala com o teu pastor, que ele diz-te logo, de facto, se é confiável ou não. Portanto, às vezes, não é por nada, porque tu, às vezes, pela pregação, vais ver que aquilo não diz nada, às vezes aquilo, de facto, digamos, não é grande coisa, mas perdeste tempo. E não vale perder tempo, acho que não deves evitá-lo. Há excelentes atores por aí, excelentes pregadores, portanto, mexe na palavra, de facto, que é bom, de facto, vale a pena ouvir. Ok? Então, recapitulando, como é que somos santificados segundo a Bíblia? Ponto 1, pela união com Cristo. Ponto 2, pela comunhão. Ponto 3, pela palavra. Pronto, e acho que tenho mais algum? Não. Afinal, só tenho 4 pontos. Pode dizer assim, faz assim. Exatamente. E o que é que teve ousadia de... Muito bem, 4 pontos, de facto, para responder à questão, como é que eu me santifico, segundo a Bíblia? Já vimos, pela união com Cristo, pela comunhão, exato, comunhão cristã, pela palavra, e agora somos santificados pela fé. Onde é? Atos 26, 18. Que é Jesus a falar com Paulo, portanto, aliás, ele está a dar o testemunho dele, segundo creio. Diz assim nos 8, para lhes abrir os olhos, a quem? Aos gentios, claro, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Eu volto a repetir, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Portanto, como é que de facto somos santificados? Pela fé em Cristo. Pela fé.
Reparem, quando a gente fala sobre Romanos 6, sobre estar unido a Cristo, aquilo é tudo pela fé, meu caro. Pela fé. Nós estamos unidos a Cristo e nós assumimos, digamos, assumimos de facto essa condição pela fé. De facto, a fé também é um meio poderoso de santificação. Mas aqui deixei este verso, achei muito interessante, quando estava a preparar isto, achei muito interessante este verso, porque de facto fala aqui de coisas que, portanto, que nós, quando evangelizamos, temos aqui um propósito do evangelismo, de facto. Portanto, como é que diz aqui? Portanto, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e das potestades de Satanás para Deus. De facto, isto aqui, portanto, as trevas para a luz, as pessoas andam aí sem saberem, trevas, de facto. E nós, através do Evangelho, temos essa, digamos, vamos lá ver, esse meio poderoso de abrir os olhos às pessoas, elas passarem das trevas para a luz. E, portanto, e deixarem de estar debaixo, digamos, do senhorio do diabo, para passar debaixo do senhorio de Jesus Cristo. E aí serão verdadeiramente livres, de facto. Isso é algo, portanto, um meio que nós temos para fazer isso portanto, através da pregação do Evangelho. Portanto, é importante também ter isso. Mas somos santificados pela fé também. Pela fé mantemos a nossa união com Cristo. Efésios 3,17 e Gálatas 2,10. Efésios 3,17, já agora vamos lá rapidamente só esse e depois o outro leem vocês. Efésios 3,17. Isto é, portanto, a segunda oração de Paulo na carta aos Efésios, e esta oração poderosa, de facto. Há quem diga que, portanto, Paulo aqui, portanto, excedeu-se. E de facto concordo. E diz assim, aliás, vou começar, portanto, aqui no 14, depois fico parado aqui no 17. Portanto, é bom a gente relembrar, de facto, este escrito. Diz assim a palavra do Senhor. Já toda a gente encontrou? A Mónica assinou que sim, portanto, em frente. Por esta causa me pôr de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos, não, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Espetacular esta. E assim, habite Cristo no coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. Portanto, de facto, isto é para realçar também, está aqui dito. Somos santificados, também somos santificados pela fé. Outro ponto. Pela fé aceitamos que em Cristo o pecado não tem domínio sobre nós. Aqui refiro-me mais uma vez, portanto, àquele texto lá de Romanos 6, ok? Pela fé recebemos o poder do Espírito Santo que nos permite ter domínio sobre o pecado e viver para Deus. Pela fé recebemos o poder do Espírito Santo que nos permite ter domínio sobre o pecado e viver para Deus. Ok? Outro ponto. Pela fé devemos nos apropriar de que, pelo Espírito, somos capazes de fazer morrer os maus atos pecaminosos da carne. Está lá em Romanos 8,13. Vamos lá dar uma espreita lá rapidamente. Portanto, isto, como eu, portanto, me despachei rápido, portanto, podemos. Diz assim, Romanos 8,13. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os efeitos do corpo, certamente vivereis. Mas se pelo Espírito mortificares os efeitos do corpo, certamente vivereis. Portanto, ou seja, pela fé, nós nos apropriamos deste poder que, portanto, que nos permite mortificar, portanto, os efeitos da carne, os efeitos da carne, como está aqui escrito. Recebemos força para cessar, para terminar com os desejos da natureza pecaminosa e produzir fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 16, 22 e 23. Recebemos força para cessar os desejos da natureza pecaminosa e produzir fruto do Espírito. Aquele texto de Gálatas fala, portanto, das obras da carne e, portanto, do fruto do Espírito, é pela fé. Pela fé nós ganhamos poder para quê? Para podermos mortificar, ou pelo menos cessar, aqueles desejos, portanto, que nos vêm, às vezes de ira e de outras coisas. Tá? Nós, pela fé, recebemos esse poder e também para que o Espírito Santo produza fruto do Espírito. Atenção, fruto no singular, fruto do Espírito em nós. Eu sou daqueles que entendo que,
portanto, quando o Espírito Santo nos dá, quer aumentar portanto, o fruto do Espírito em nós, ele derrama mais amor em nós, que é a base do fruto do Espírito, de facto. Portanto, o que ele faz. Portanto, aqui depois vem tudo. Ninguém tem mais domínio próprio do que, sei lá, longanimidade, por exemplo. Enfim, aquilo anda tudo, está tudo ali certinho. Portanto, aquilo, o Espírito Santo aumenta o fruto do Espírito, portanto, uniformemente em cada um de nós. Mas isto é pela fé. Pela fé nós resistimos, ou como é que está aqui, cessamos os efeitos das obras da carne, ou aqueles impulsos para as obras da carne, portanto, poder para isso e também para que, portanto, o Espírito Santo possa produzir o fruto, aumentar esse fruto em nós. É importante nós entendermos isso. Isto tudo pela fé, ok? Estou a terminar. Fé é o escudo com o qual apagamos os dados inflamados do inimigo. Efésios 6,16. Obviamente todos nós conhecemos a armadura de Deus, de facto. E a única arma de ataque que temos é o quê? É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Certo? Portanto, já a espada. Mas falar agora também, é que eu gosto muito da espada, mas aqui fala do escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do inimigo. Portanto, sem fé, tu perdes qualquer batalha, portanto, no mano a mano com o inimigo. E ele, isso o apóstolo Paulo fala, portanto, numa armadura, significa que essa armadura, e ele não nos diz para nós tirarmos a armadura. Ele diz para nós vestirmos a armadura. Eu diria, de facto, pela ideia que ele coloca ali, nós devemos vestir a armadura, dormir com a armadura, andar com a armadura, irmos para o banho com a armadura, portanto, que a armadura não sair. Porque, de facto, o inimigo, de facto, é um adversário que está sempre por ali. E depois está lá um escudo da fé, que ele vai mandando dardos, e nós com o escudo da fé é que apagamos esses dardos do inimigo. Quando ele vem dizer, de facto, tu não caminhas na santificação, a gente manda, portanto, aqui com um destes textos, de facto, portanto, diz logo, não. Atos 26:18 indica que nós somos santificados pela fé. Se ele vier lá com artimanhas, a gente pode, de facto, usar a palavra de Deus, aliás, o escudo da fé mesmo, para apagar esses dardos inflamados. Portanto, aqui na questão da fé, a fé é o escudo com o qual apagamos os dardos inflamados do inimigo. Efésios 6:16, se quiseres apontar aí ao lado. Por último, em termos, para responder à questão, portanto, a questão, ainda estamos debaixo do somos santificados pela fé. A fé produz obras. Primeiro a Tessalonicenses 1:3 e Tiago 2:26. Vamos ler o texto primeiro a Tessalonicenses 1:3. Quem encontrou diz amém, quem não encontrou diz misericórdia. E ninguém se atreva. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fala aqui de fé, amor e esperança, de facto. Portanto, o que o apóstolo está a dizer, isto são, digamos, são condições interiores de qualquer cristão. Qualquer cristão tem fé, amor e esperança, de facto. É todos nós. Mas esta fé produz, de facto, obras. Onde é que nós podemos ver isso como a realce? Tiago 2:26. Onde diz qualquer coisa como isto. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. De facto, reparem numa coisa, a fé exige ação. A fé não é um sentimento ou uma convicção, nós ficamos aqui todos contentes porque temos essa convicção. A fé tem que produzir efeito, a fé tem que produzir obras. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, eu criei, logo falei. A primeira ação, de facto, quem recebe aquela convicção que algo vai acontecer, é falar. Portanto, alguém que está unido a Cristo é alguém que fala da sua união com Cristo. É alguém que fala sobre isso. A fé sem obra, estou a dizer que a fala, de facto, o falar, o expressar, de facto, tudo isso é a primeira obra. Mas a fé implica ação, implica resultado. Se alguém diz, tenho uma fé disto ou daquilo, e a gente não vir nada, se aquilo não produz nada, de facto, aquilo é complicado. Ou seja, a fé produz
obras. Uma delas, de facto, uma dessas obras é a santificação. Uma delas é a santificação. Portanto, respondendo à questão como somos santificados segundo a Bíblia, ponto 1, pela união com Cristo, pela comunhão com os que estão em Cristo, comunhão cristã, pela palavra e, por último, pela fé. Termino dizendo qual é o padrão de santificação. É importante. Qual é o padrão? Digamos, nós caminhamos para onde, de facto? Para onde é que nós caminhamos? Somos santificados para quê? Já respondemos a isso. Mas é sempre bom nós terminarmos com isso. O padrão de santificação é a semelhança com Cristo, que é a perfeita imagem de Deus. Podem ver lá isso depois em Gênesis 2, 26 e 27. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E é essa restauração de facto que nós temos que ter em linha de conta. Portanto, o padrão de santificação é a semelhança com Cristo, que é a perfeita imagem de Deus. O objetivo de Deus é que sejamos a imagem de Cristo. Romanos 8, 29. Amém? Fica de pé no teu lugar, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, Pai Santo. Pai, pelo novo e vivo caminho, Pai Santo. Pai, no poder do teu Santo Espírito e pela fé, Pai Santo, eu entro no trono da graça e me ajoelho perante ti, Senhor. Pai, santificado seja o teu nome, Pai Santo. Pai, no nome de Jesus, Pai. Tu és o Rei dos Reis, Pai. Tu és santo, santo, santo. Tu és todas as coisas, Pai Santo. E eu começo por te agradecer-me primeiro o podermos estar aqui, Senhor. Com os irmãos, com as irmãs, Pai. Te agradeço pela tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço também, Senhor, pelo ar que respiro, pela comida, por tudo o que me proporcionas para que eu possa, Pai Santo, viver. Eu e os meus irmãos, Pai. Muito obrigado. Pai, e pela maneira, de facto, como tu fizeste as coisas. Te agradeço também pela tua palavra, Pai Santo, por este manual poderoso que veio de ti, Pai Santo. Pai, que nos indica, Pai Santo, como é que nós devemos viver de modo a te agradar. Muito obrigado por isso, Pai Santo. Sem esta palavra, Pai, nós não iríamos a lado nenhum, Pai. Muito obrigado por isso, Pai Santo. Tu pensas em todas as coisas, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso e eu não tenho palavras para exprimir, Pai, quem tu és, Pai Santo, Pai, o que tu fizeste, Pai, e as coisas que tu fazes, Pai, e o agradecimento que eu tenho por ti. Eu só tenho a agradecer, Pai Santo, por tudo, Senhor, por tudo. Não tenho, como disse, e peço perdão por isso, Senhor, por não poder exprimir com palavras, portanto, de facto, tudo aquilo que tu representas para ti, para nós, para a Igreja, para tudo, para tudo. Pai, no nome de Jesus, Pai, mais uma vez, Pai, eu te pedia que todos estes conceitos, Pai Santo, Pai, estão assentes na tua palavra, Senhor. São conceitos, Pai, bíblicos, Pai, conceitos que foram escritos, Pai Santo, Pai, por tua inspiração, Pai Santo, pela inspiração do teu Santo Espírito, Pai, que usou o apóstolo Paulo e outros homens e mulheres de Deus, Santo, para escrever, Pai, todos estes princípios, de facto. Eu te agradeço por isso, Pai. Mas eu te peço que eles fiquem gravados no nosso coração, Pai Santo. Não interessa, Pai Santo, virmos aqui para ouvirmos uma palestra assim, Pai Santo. O fundamental aqui é que estes conceitos, todos estes princípios fiquem gravados no nosso coração. Acima de tudo, que esta questão da santificação seja uma prioridade em todos nós, Pai Santo. Que nós buscamos essa santificação, que nós oremos por essa santificação, que nós oremos por, Pai, no nome de Jesus, Pai, que nós clamemos, Pai Santo, por um avanço nesse processo de santificação. É fundamental para cada um de nós individualmente e também para a tua igreja, Pai Santo, e para esta sociedade, Pai Santo. Porque tudo está implicado, Senhor. Uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja, Pai Santo, separada, uma igreja pura, Pai Santo, uma igreja santificada, Pai Santo. É uma igreja que faz a diferença, não só, portanto, no corpo de Cristo, Pai, não só, mas também, Pai, na nação, no sítio onde tu a colocaste, Pai Santo. Por isso é fundamental nós, individualmente e como igreja, nós caminharmos neste processo de santificação. É isso que eu te peço nesta noite, Pai Santo. Os que estiveram aqui, Pai Santo, e aqueles que podiam estar aqui, ou que queriam estar aqui, mas não puderam, que tu os possas, portanto, Pai, no nome de Jesus, ministrar estes princípios, Pai Santo, portanto, a cada um, Pai Santo. E que nós saímos daqui, Pai Santo, como isto seja um divisor de águas na nossa vida. Que nós encaremos esse aspecto da santificação com mais empenho, Senhor. Mas, acima de tudo, com a convicção, como disse, Pai, que a convicção que é algo fundamental, portanto, para nós. Nós não podemos viver uma vida abundante. Nós não podemos fazer coisas gloriosas para ti, Senhor. Nós não podemos, Pai Santo, fazer trabalho, Pai Santo, obras, Pai, que te glorifiquem, obras que te agradem, Pai Santo, se a questão da santificação não for algo que esteja presente em cada um de nós, Pai Santo. Que isto seja gravado, Pai Santo, nos nossos corações, Pai. Que isto seja gravado nas nossas mentes, Pai Santo. É isso que eu te peço nesta noite, Pai. Pai, no nome de Jesus, Pai, também queria te pedir, Pai, pelos enfermos, Pai. Sempre te peço pelos enfermos desta igreja, Pai Santo. Pai, a tua palavra diz para nós santificarmos Pai, no corpo, na alma e no espírito, Pai Santo. E, portanto,
Pai, no nome de Jesus, para que tu possas começar por curar, Pai Santo, Pai, os enfermos, Pai, no nome de Jesus, Pai. Restaura, portanto, o corpo físico de cada um, não só daqueles que estão aqui, como também em suas casas, Pai, Pai, nos hospitais, Pai, cura, Pai Santo, do teu corpo, do corpo de Cristo, cura os enfermos, Pai, aqueles que estão mal, é isso que eu te peço. Também te peço, Pai, mais uma vez, Pai Santo, por esta nação, Pai Santo. Sempre te peço, Pai Santo, pelas crises, Pai, que se adivinham, por esses perigos, Pai, que espreitam por aí, Pai Santo. É o Covid, Pai Santo, são crises na saúde, Pai Santo. Já passámos por tanto, já estivemos confinados, houve mortes, Pai Santo. Houve pessoas, Pai Santo, que ficaram desesperadas, que morreram, Pai Santo. Ficaram alguns até na miséria, Pai Santo. Ficaram sem esperança, Pai Santo. Muita gente que sofreu e está a sofrer ainda com a questão do Covid. Pai, no nome de Jesus, Pai Santo, tu tens, portanto, poupado esta nação, tens-nos guardado e eu te peço, Pai Santo, tu continuas a guardar-nos. Pai, que não haja, Pai Santo, não haja mais crise nenhuma na área da saúde. Outro aspecto que eu te peço, crises, pá, na guerra, pá. Está uma guerra na Ucrânia, Pai Santo, pá. É isso, só te peço uma coisa, faz justiça, Senhor. O culpado, Pai Santo, que tu trates com o culpado, Pai Santo, e termines com aquela guerra, Pai Santo. É certo, Pai Santo, tu tens um propósito em todas as coisas, Pai. Tu o sabes, Pai, tu o sabes. Mas, Pai, a mim, Pai Santo, como ministro do Evangelho, como intercessor que tu levantaste, Pai, portanto, a minha missão aqui é interceder para aquelas pessoas que estão a sofrer, para os mortos, seja de um lado, seja do outro, Pai Santo. Pessoas, Pai, famílias, Pai, que não têm culpa nenhuma, Pai Santo, e estão, portanto, devido, sei lá o que é que aquela gente pensa, Pai Santo. Pai, aquelas pessoas estão a morrer e a sofrer, portanto, eu te peço, Senhor, intervém naquela guerra e termina. Basta um pensamento teu e aquilo termina. Tu és todo poderoso, Senhor. Pai, não há homem nenhum que possa sobrepor a tua vontade. Pai, no nome de Jesus, eu te peço isso também. Pai, no nome de Jesus, que não haja reflexos dessa guerra neste país, nesta nação, Pai Santo. Seja na área da economia, seja mesmo, portanto na área da segurança, Pai Santo. Poupa a tua nação, Pai Santo. Poupa esta nação, Pai Santo. Esta nação é tua, Pai Santo. Há uma palavra profética, Pai Santo, destes tempos sobre esta nação, Pai Santo. No nome de Jesus, que essa palavra se possa cumprir. Pai, eu te peço também pelo avivamento, Pai Santo. Tu, Pai, no nome de Jesus, tu possas avivar a igreja, Pai, nesta nação, em Portugal. Começa por nós, Pai Santo. Começa por nós, Pai Santo, para nós, Pai, no nome de Jesus, Pai, e irmos, Pai Santo, pregando o Evangelho por tudo quanto é lado, Pai Santo. Pai, é isso que eu te peço. Mas, Pai, propicia as pessoas aí fora para elas poderem receber a palavra da vida, Pai Santo. Portanto, eu te peço, por um lado, Pai Santo, portanto, aviva a tua igreja e prepara as pessoas para que ouçam o Evangelho e para que haja uma colheita sobrenatural, Pai Santo. E que essa colheita se estenda a outras nações, Pai Santo. Pai, no nome de Jesus, Pai Santo, e te peço, envia-nos a nós, Pai, usa-nos. Tá, há uma palavra sobre nós, sobre esta igreja, eu te peço, apressa-te em cumpri-la, Senhor. É isso que eu te peço. Derrama, Pá, esse avivamento sobre nós. Pai, no nome de Jesus, Pai, nesta noite, eu te peço que abençoes cada um dos presentes, Pai Santo. No nome de Jesus, Pai Santo. Pai, é isso, Pai, que hoje saímos daqui, Pai Santo, Pai, vocacionados, Pai Santo, alinhados, Pai, comprometidos, Pai, em caminhar, em cada vez mais sermos semelhantes a Ti. É isso que eu peço. Faz isso, ó Deus. Faz isso em cada um de nós, Pai Santo. Pai, nesta noite eu abençoo cada um dos presentes, os abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e toda a Igreja diz amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus e